Boa noite, pessoal, tudo bem? Tá começando mais um Não Durma. Eu sou o Luiz e eu vou ser o host de vocês aqui nesta noite. E bom, pessoal, antes de começar o episódio, eu gostaria de agradecer imensamente ao nosso apoiador, Dede Arruda Cell. Eu tô falando esse nome que é o nome que tá no e-mail, tá? Então, se o seu nome for Davi ou alguma outra coisa, depois você pode me mandar, tá? No e-mail que eu enviei pra você, com agradecimento e tudo mais. E, bom, só te agradecer imensamente, cara. É um prazer, é uma honra ter você como apoiador, tá? Espero que você siga com a gente aqui. Como eu disse lá no retorno que eu te passei, eu vou te enviar alguns links, né, que vão conter ali episódios extras que não vão pro ar, né, que é o que os apoiadores eles vão ter se eles ajudarem o podcast. Então, conteúdos exclusivos, tá? Bem como os brindes que eu tô planejando mandar também, tá? Que vai ficar um pouco mais pra frente, mas vocês vão curtir, tá? Então é isso. Se você quiser ser um apoiador do Não Durma, é só você acessar o nosso Apoia-se, que vai estar aqui na descrição do episódio, tá? Se você não puder nos apoiar, não tem problema nenhum. Beleza? Não tem problema. É só me seguir no Insta, no YouTube, curtir o Spotify aqui, dar as estrelinhas, compartilhar o episódio. É a nossa moeda de troca, tá? Então isso já me ajuda demais, demais mesmo, tá? E, enfim, qualquer tipo de apoio que vier de vocês, pra mim, já é lucro de todos os sentidos. E, bom, é isso, pessoal. Sem mais enrolação, vamos pra história de hoje. Eu sou um guarda de segurança na Somatic Self Storage há alguns anos. Eu tinha perdido meu emprego anterior devido à primeira rodada de bloqueios da Covid na época. Bom, ser contratado aqui parecia ser uma dádiva de Deus. Ele paga mais do que o dobro da taxa média de um guarda de segurança por aqui, apesar de ser um trabalho bastante padrão. O único problema foi que eu tive que assinar um tipo de acordo de confidencialidade sobre exatamente o que nós estávamos mantendo armazenado. Talvez eu tenha sido ingênuo ao pensar que nada de nefasto estava acontecendo, ou talvez eu seja apenas um egoísta que foi persuadido a fechar os olhos por alguns dólares extras. Mas até recentemente, eu honestamente não tinha nenhuma prova sólida de qualquer um de nossos clientes não estava aqui de bom grado. A Somatic Self Storage está localizada no antigo distrito industrial da nossa cidade. Está praticamente abandonada, exceto por algumas pequenas fábricas de propriedade de uma empresa de tecnologia local. E o Self Storage é praticamente o único negócio legítimo que pode sobreviver lá fora agora. Existem 3 ou 4 outras instalações da Self Storage nas proximidades e do lado de fora a nossa não parece nada de especial. Todo o lote é emparedado para que ninguém possa ver o interior, com várias garagens de armazenamento modernas construídas em torno de uma antiga fábrica que foi convertida em nosso prédio principal. As unidades acessíveis do lado de fora são perfeitamente normais e alugadas ao público em geral, para evitar que alguém fique muito desconfiado. Mas as unidades internas são uma história diferente. Alguns de nossos clientes mantêm alguns itens pessoais neles, com certeza, mas a principal coisa que mantemos nas unidades internas são pessoas. Nossos clientes não estão morando em suas unidades de armazenamento. Eu sei que isso é uma coisa que acontece, mas não é o que está acontecendo na Somatic Self Storage. Também não estamos mantendo cadáveres lá. Eu não teria ficado por lá tanto tempo se fosse isso que estava acontecendo. A primeira vez que o proprietário, um almofadinha autoconfiante chamado Seneca Chamberlain, me mostrou o interior de uma das unidades de armazenamento, eu pensei que estava olhando para algum tipo de estátua de cera. O corpo não mostrava sinais de vida, mas também não mostrava sinais de decomposição. Não estava vivo, não estava morto, apenas estava ali. Há mais de uma maneira de viver para sempre, algumas delas mais agradáveis do que outras. Chamberlain refletiu enquanto levantava alegremente a tampa do caixão de vidro que continha o corpo. Eu não entendo, senhor.
Isso aqui é algum tipo de instalação de criogenia? Eu perguntei. Claro que não. As temperaturas criogênicas transformam as células vivas em mingau. Chamberlain respondeu horrorizado. Também não há uma única instalação de criogenia no mundo que atualmente ofereça serviços de reanimação, o que anula o ponto, você não diria? Nossos clientes esperam que seus corpos sejam mantidos em perfeitas condições e recuperáveis a qualquer momento. E é exatamente isso que nós oferecemos. Eu gosto de chamar que oferecemos uma pausa metabólica holística. Ele apela mais para os tipos quimiofóbicos de alimentos integrais. Para todos os efeitos práticos, esses corpos estão alquimicamente congelados no tempo. Não há danos nem efeitos colaterais, apenas um único instante esticado pelo tempo que desejamos. Vá em frente, toque no corpo. Você vai notar que não há batimentos cardíacos, nem respiração, mas que ainda está quente. Hesitante, lentamente estendi a mão e pressionei a parte de trás com os meus dedos indicadores e médio contra o pescoço do corpo. Não houve resposta ou pulso, mas ainda estava quente e parecia muito vivo. Como isso é possível? Eu engasguei, me afastando em confusão. O caixão tá mantendo eles assim? Céus, não! Essa configuração da Bela Adormecida é apenas para exibição, ele explicou com uma leve risada. Bem, isso aqui não é inteiramente verdade. Se eles começarem a acordar prematuramente, você notará que o vidro acima do rosto começará a embaçar. Fique de olho nisso, ou em qualquer outro distúrbio que você possa notar durante suas rondas, e anote-o em seu registro, beleza? Mas o que eu faço se eles acordarem? Eu perguntei. Eu não perderia o sono por isso, meu querido menino. Seneca me tranquilizou. Veja, o meu parceiro de negócios é muito hábil em refinar os humores das criaturas vivas, amplificando características desejáveis e removendo as indesejadas. Nesse caso, ele alterou suas propriedades termodinâmicas para eliminar a entropia, sem precisar resfriá-los até o zero absoluto. Ou, se você preferir pensar dessa maneira, ele elevou o zero absoluto à temperatura corporal. De qualquer forma, seus corpos estão completamente disparados num nível fundamental. Um filtro cuidadosamente preparado deve ser aplicado especialmente para catalisar o processo de reanimação, garantindo que eles permaneçam imaculadamente inertes até que nós desejemos o contrário. Então, por que os caixões de vidro? Eu perguntei. Sim. Obviamente, nenhum processo é 100% eficaz e, ocasionalmente, os humores podem não ter sido refinados com a pureza necessária, admitiu Seneca. Nesses casos, é possível que certas impurezas deixadas no corpo possam catalisar a reanimação por conta própria. Mas esse é sempre um assunto bastante medonho e demorado, dando-nos muito tempo para intervir. Se você vir algum sinal que algum cliente está acordando, como neblina no vidro, basta denunciá-lo e nós cuidaremos do resto. Mas e se alguém acordar, acordar completamente? O que eu comecei a perguntar. Eu disse para não perder o sono por causa disso. Chamberlain me interrompeu abruptamente, seu tom deixando claro que eu deveria deixar o assunto de lado. Mais alguma pergunta? Eu ainda não entendo por que essas pessoas estão aqui. Eu admiti. Você os chamava de clientes. Eles estão aqui de bom grado? Eles pagaram por isso? Eles pagaram um bom dinheiro, o suficiente para jogarmos os caixões de vidro de graça. Ele assentiu, batendo suavemente no caixão ao lado dele com os nós dos dedos. Mas por quê? Eles estão doentes? O que eles ganham fazendo isso? Eu perguntei. É autoarmazenamento? Chamberlain encolheu os ombros. É onde você guarda coisas que não precisa no momento, mas não consegue se separar. Para algumas pessoas, e isso inclui os seus corpos. Como um profissional consumado, eu nunca me intrometi na vida privada da nossa clientela. Sugiro que você faça disso a sua máxima e orientadora também. Nunca consegui nada mais do que isso do Sr. Chamberlain. Não que eu tenha visto muito. O Somatic Self-Storage era apenas uma operação pronta para uso. Nos últimos anos, acabei de aparecer e fiz minhas rondas, ajudei os clientes regulares e o pessoal do serviço. Investiguei qualquer coisa fora do comum e lidei como invasores. Além dos clientes armazenados, era um trabalho de segurança bastante normal. Houve apenas algumas vezes que notei qualquer neblina nos caixões de vidro e todas as vezes fiz exatamente o que o Chamberlain me disse para fazer. Anotei no meu relatório e no dia seguinte tudo ficaria bem.
Se essa fosse a coisa mais estranha que já tivesse acontecido, eu provavelmente ainda estaria fazendo esse trabalho agora. Mas ontem, pela primeira vez, eu ouvi o som de vidro quebrando. O barulho instantaneamente me sacudiu para fora do meu assento. Meu primeiro e pior pensamento foi que um dos meus clientes não estava apenas acordado, mas estava andando. Eu verifiquei então todos os feeds da câmera da minha mesa de segurança, junto com todas as informações dos sensores da porta e da janela, e rapidamente descartei a possibilidade de uma invasão. O lugar era tão inexpugnável quanto uma tumba egípcia. Nada poderia entrar ou sair. Agarrando meu bastão e verificando se meu taser estava totalmente carregado, parti para localizar a fonte da perturbação. "Tem alguém aqui?" Eu gritei com autoridade enquanto marchava pelos corredores. "Você está invadindo propriedade privada. Identifique-se agora." Meus comandos foram inicialmente recebidos com silêncio absoluto, e por um momento pareceu plausível que alguma coisa frágil, precariamente colocada, finalmente tivesse caído do seu local de descanso mal escolhido. Mas então virei uma esquina e encontrei um rastro de cacos de vidro ensanguentados espalhados pelo chão. A trilha, é claro, começou em uma das células de armazenamento, onde o caixão de vidro estava em ruínas, tornando-se cada vez mais esparso à medida que se serpenteava pelo corredor antes de se dissipar completamente. "Olá, você está ferido?" Eu gritei enquanto saía em uma corrida. Não recebendo resposta, segui na mesma direção da trilha de vidro e verifiquei todas as celas ou possíveis esconderijos ao longo do caminho até chegar em um beco sem saída. Não fazia nenhum sentido. Não havia nenhum lugar que um ser humano pudesse se esconder que eu não tivesse olhado. As aberturas eram pequenas o suficiente para que um guaxinim gordo ficasse preso e não havia como alguém rastejar dentro delas. Decidindo que a melhor coisa a fazer seria revisar as imagens da vigilância, prontamente voltei para minha mesa. Eu parei quando vi alguém sentado na minha cadeira. Não havia dúvidas de que ele era o cliente que havia saído do caixão. Eu conhecia bem os rostos de todos os clientes confiados aos meus cuidados. Ele era um homem velho, careca, com olhos profundamente profundos e bochechas ossudas. Eu podia ver que cacos de vidro ainda estavam embutidos em seus punhos, não deixando dúvidas de que ele havia socado o vidro. Embora ele se sentasse com as mãos entrelaçadas, eu podia dizer, pelo seu olhar, em seu rosto, de que ele não estava alheio à dor. "Você já ligou?" Ele perguntou categoricamente. "Senhor, por favor, você está sangrando", eu disse enquanto deixava meu bastão bater no chão, levantando lentamente minhas mãos sobre a cabeça para não provocá-lo. "Eu sei que você deve estar desorientado, mas os pacientes desorientados deixam rastros falsos e depois voltam atrás?" Ele perguntou retoricamente. "Eu sei exatamente onde estou e o que está acontecendo. Mais do que você, eu aposto. Agora responda a minha pergunta. Você já ligou?" "Não. Chamberlain ainda não sabe disso", eu respondi. Bom, jogue seu taser no chão", ordenou ele. "Ou..." eu perguntei, pois dificilmente parecia que ele estava em posição de me ameaçar. "Seu telefone de mesa, aqui tem o Chamberlain na descagem rápida. Tudo que tenho que fazer é pressioná-lo e se ele ouvir uma palavra minha, ele saberá o que aconteceu", ele explicou. "Ele vai ter medo do que eu possa ter dito a você e isso não acabaria muito bem para você." Considerei a validade de sua ameaça contra qualquer tipo de risco físico que ele pudesse representar para mim e rapidamente decidi abandonar o meu taser. "Confiar a sua vida a um estranho em vez de Seneca Chamber? Você o conhece bem, então." O velho sorriu. "Chute o taser para mim." Eu obedeci sem problemas, mas ele não mencionou o meu bastão, do qual me certifiquei de ficar a uma curta distância. Ele se abaixou e pegou o taser sem perder tempo em apontá-lo diretamente para mim. "Agora me diga os códigos para desativar o sistema de segurança", ele disse. "Ou o quê? Você vai me dar taser?" "Isso não vai te tirar daqui", eu respondi. "Você falando comigo é uma coisa, mas se eu ajudá-lo ativamente a escapar, estou definitivamente ferrado. Por outro lado, se eu levar um golpe de taser em vez de deixá-lo solto, isso realmente pode me render algum favor com o chefe,
Então vá em frente, atire logo. O velho gemeu de frustração e me aliviou muito saber que estávamos em um impasse. Garoto, você sabe por que ele está nos mantendo aqui? Ele perguntou. Ele me disse que era algum tipo de animação alquímica suspensa, eu respondi. Ele sempre foi vago sobre exatamente por que você estava suspenso, mas ele me disse que você estava aqui de bom grado. Disse que você até pagou um bom dinheiro por isso. Oh, nós pagamos por isso, filho. Acredite em mim, disse ele com um aceno sombrio de cabeça. Ele mencionou o seu parceiro Halbritter? Sim, ele disse que foi ele quem fez isso com vocês. Eu respondi. Há uma velha fábrica abandonada não muito longe daqui. A fundição Fallen Halbritter era chamada, respondeu o homem. Há mais de 100 anos houve uma revolta de trabalhadores em um incêndio que matou o Fall. Oficialmente foi abandonado desde então, mas qualquer um que tenha conseguido entrar sabe que isso não é verdade. Quando há muita morte em um lugar, especialmente a morte súbita, violenta e trágica, ela deixa cicatrizes no próprio tecido da realidade em seu redor e enfraquece-a. E Halbritter capitalizou isso antes que o solo queimado e ensanguentado tivesse chance de se curar. Ele reivindicou a morte de seu parceiro e trabalhadores contratados como um sacrifício para... Bem, eu suponho que você poderia chamá-los de titã da indústria. O interior queimado de sua fundição foi sagrado e translocado para algum submundo estranho e ímpio, onde chuvas ácidas caem de nuvens ictérias sobre uma paisagem de lama sempre agitada se contorcendo como larva monstruosa de insetos comedores de deuses. Eu estive dentro daquela fundição e olhei por aquelas janelas para um mundo onde as ruínas da natureza e da indústria apodrecem e enferrujam lado a lado, tudo comendo um ao outro até que não reste mais nada. E ainda assim, o Deus que chama do seu Éden e anseia por mais. Usando essa fundição como seu santuário, Halbritter refinou a sua alquimia até que ele pudesse transformar qualquer corpo, vivo ou morto, em qualquer coisa que ele quisesse. E o que ele queria era uma força de trabalho de escravos dedicados sem pensar. Trabalhadores que nunca poderiam sequer afrouxar, muito menos se rebelar. Eu os vi, as abominações dentro da fundição. E se eu não sair daqui, é isso que eu vou me tornar. Senhor, por favor, você está falando bobagem. Você está delirando com efeitos posteriores de tudo que o mantinha em uma animação suspensa. Eu tentei acalmá-lo. Não há uma fábrica mágica e extradimensional com trabalhadores zumbis. E como você saberia se houvesse? Porque eu tinha uma entrevista de emprego lá, disse ele com um sorriso amargo. Tudo o que acabei de dizer, o próprio Halbritter me disse. Ele está muito orgulhoso de tudo que conquistou. Você vê, eu queria saber o que diabos estava acontecendo lá e ele estava muito feliz em explicar. Todos os seus trabalhadores estão tecnicamente lá por escolha, embora geralmente fosse a única escolha que eles tinham. Eu estava... Bem, isso não importa agora, eu acho. Mas se eu não me inscrevesse no Halbritter, eu sabia que era um homem morto. Mas parece que o Halbritter está enfrentando um pouco de excedente de mão de obra no momento. E como seus custos de mão de obra já são tão baixos quanto ele poderia obtê-los, ele precisava de outra maneira de transformar isso em seu benefício. E para isso que serve o Somatic Self Store, garoto. Eu e todos os outros aqui somos a população excedente. Por menos que o custo de uma xícara de café superfaturada por dia, ele nos mantém escondidos para quando o mercado de trabalho se tornar menos favorável para ele. Ele nunca terá de se preocupar em ter falta de mão de obra, desde que nos tenha para recorrer e aparentemente nos deixar envelhecer como vinho antes de nos levar para o chão de fábrica, que é ótimo para a produtividade. Mas se acordarmos, isso significa que somos mais resistentes às suas misturas alquímicas do que ele gostaria. E não somos bons para ele como trabalhadores. Tudo o que servimos são as peças. Eu sou um homem morto agora, quer que eu fique ou vá. Então eu posso muito bem tentar permanecer vivo o máximo que eu puder. Diga-me os códigos, filho. Deixe-me sair daqui. Senhor, eu não acho que apenas deixá-lo sair daqui seja a melhor opção para qualquer um de nós. Eu tentei convencê-lo.
Talvez devêssemos ligar para Chamberlain e ver se podemos convencê-lo a... Ele disparou a ponta do taser em mim antes que eu pudesse terminar. Felizmente, eu era rápido e sua mira não era a melhor. Então eles erraram por pouco. Porra! Ele amaldiçoou enquanto pulava da cadeira. Ele tentou fugir, mas eu agarrei meu bastão do chão e o golpeei com ele na nuca. Eu o ouvi gritar enquanto ele caía no chão e levantei meu bastão novamente, pronto para derrubá-lo caso ele tentasse se levantar. Mas não havia necessidade. Ele apenas ficou deitado no chão, apertando a nuca e choramingando suavemente com derrota. Com um suspiro culpado, eu fui até minha mesa e liguei. Foi uma questão de minutos até que a equipe de segurança privada de Chamberlain invadisse. Eles cercaram o velho indefeso e arrastaram para fora da minha vista, enquanto 2 ficaram para trás para garantir que eu não fosse a lugar nenhum antes que o próprio Chamberlain viesse e decidisse o que fazer comigo. Eles não disseram muito para mim e eu também não disse muito para eles, mas captei os gritos abafados dos outros enquanto interrogavam o velho, cujos apelos suaves e lamentáveis eram altos o suficiente para serem ouvidos. Embora parecessem horas, não demorou muito para que eu visse Chamberlain se movendo em minha direção, vestido como sempre, com um terno bordô de 3 peças e cartola. Mencionei que comecei a trabalhar para ele durante a pandemia e quando eu o conheci, ele usava uma meia máscara uni rosnando feita de ouro colocada por cima de sua máscara médica preta. Isso me impressionou bastante e é uma imagem dele que eu nunca consegui me livrar. Ele estava ladeado por um guarda-costas de cada lado e atrás dele reconheci a figura de Halberter, vestida de forma semelhante, embora muito menos acessível, que vi carregando uma bolsa médica de couro antiquada com ele. "Por aqui, Herr Halberter", disse um dos meus guardas enquanto o escoltava até onde o velho estava preso. "Eu sinto muito por isso", disse, sem um pingo de sinceridade. "É tão raro um de nossos clientes recuperar a consciência tão rapidamente, especialmente quando está suspenso por tanto tempo. Não se preocupe agora. Você não está em apuros por ter que usar o seu fiel cacetete nele. Ele obviamente não estava em sã consciência." "Obviamente, sim, senhor." Eu balancei a cabeça enfaticamente. Tudo o que ele disse foi um absurdo incoerente. Acho que não entendi uma palavra disso. Bom." Ele sorriu. Ele divagou por mais alguns minutos sobre nada de relevante em particular, seja para minha conta ou em geral, antes de parar abruptamente e olhar por cima do meu ombro. Eu imediatamente me virei para ver o rosto careca, ossudo e pálido de Halberter parado no corredor. "Bem?" Chamberlain perguntou a ele. "Eu dei a ele uma dose extra. Deve servir por enquanto. Mas eu também tirei uma amostra de sangue", respondeu Halberter, enquanto ajustava seus óculos hexagonais opacos. "Vou analisá-lo para ver o que deu errado e, se necessário, voltarei para administrar uma versão modificada do soro." Ele deu alguns passos em direção à mesa, depois virou a cabeça para mim em um movimento lento e metódico. "Acho que lhe devo um pedido de desculpas, Guter Herr. É bastante embaraçoso que um acabamento tão esfarrapado tenha escapado por entre os meus dedos. Espero que meu cliente não tenha lhe dado muito susto", ele disse. "Eu sou segurança, faz parte do meu trabalho", eu disse com indiferença, tentando o meu melhor para não olhar para ele sem parecer ofensivo. "Ainda assim, uma situação desconfortável para qualquer um. E ainda assim você se saiu muito bem, eu acho", disse ele enquanto me entregava um cartão de visita envelhecido com uma fonte ornamentada e antiquada impressa nele. "Se Seneca aqui deixar você ir, ou simplesmente você decidir que não está atingindo todo o seu potencial aqui, eu o encorajo a me ligar. Não só posso oferecer-lhe um ambiente de trabalho mais estimulante, mas meu plano de saúde, acho que é a tradução certa, é diferente de tudo que qualquer outra pessoa poderia oferecer. Acho que você descobrirá que eu realmente sei como trazer o melhor dos meus funcionários."